Senhor Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado. Eu te agradeço, Senhor, por todas as vitórias alcançadas. Agradeço pela noite que o Senhor me deu. Agradeço pelo dia que amanheceu para mim. Agradeço por Israel, que é o teu povo que te serve. Agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por eles e por nós e por ter nos enxertado, Senhor, também. Ó, meu Deus, na figueira. Senhor, Israel é considerado como a figueira. E nós somos considerados como figueira brava, como zambujeiro. Mas o Senhor nos qualificou para sermos qualificados junto com eles. Através de uma rejeição deles, nós se tornamos seus filhos e se tornamos a figueira verdadeira. Graças ao Senhor. Abençoa também o governo desta nação, as autoridades civis, eclesiásticas, militares. Senhor, abençoa os hospitais, abençoa as maternidades, abençoa, Senhor, os recém-nascidos, abençoa esse país, abençoa esse governo, dá uma direção para que nós possamos sair dessa pandemia, dessa pobreza, Senhor. Dai-nos o poder aquisitivo aos pais de família que ainda não têm. Senhor, eu entrego nas suas mãos o mundo inteiro. Também te peço pelo YouTube, pelo Google, pelos funcionários deles, pelos familiares dos funcionários também. Meu Deus da graça. Senhor, que os ouvidos deles estejam atentos a esta palavra. Senhor, abençoa também os que estão curtindo o meu canal, os que estão inscritos no meu canal e os que estão se inscrevendo. Que o Senhor possa nos abençoar. Amém. Graças ao Senhor. Nós estamos no primeiro andar, né, do prédio, que é chamado de Gênesis, esse andar. Gênesis. E estamos no apartamento 5. E estamos na sala 29. Está falando aqui, nesta sala, o Espírito Santo, o Consolador nosso, que nos trouxe até aqui. Ele está mostrando Lameque. Pôs no filho o nome de Noé. Interessante. Ele mostra para nós aqui como o plano de Deus é cumprido, ainda que foi boicotado, foi dificultado, mas graças a Deus que nós vemos aqui o plano de Deus. Agora, Lameque, você vai ter um filho e vai colocar o nome nele de Noé. Quem foi que fez isso? Nosso Pai Celestial. Depois disso, ele também disse, Lameque viveu, aqui ele já está pondo a vida do Lameque. Nós estamos tendo um contexto aqui. Mais 500 anos. E 590 anos e 5 anos. Ele foi pai de outros filhos, de filhas, e morreu com 777 anos de idade. Esse foi Lameque. Quem foi ele? Pai de Noé. Graças ao Senhor. Depois que completou 500 anos de idade, Noé foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé.
Então, depois de Lameque, que criou Noé, Noé tomou uma esposa, né? E viveu com ela, teve 3 filhos com ela. O primogênito chamava Sem, depois vem Cã e depois vem Jafé. Esse era o plano de Deus e ele estava executando. Nós estamos andando aqui por dentro desse prédio. Agora nós estamos no apartamento 6. Vamos entrar aqui e tem uma placa aqui falando para nós a maldade da raça humana. Chegamos na sala, olhamos, contemplamos e vemos uma placa. A maldade da raça humana. Bom, vamos ver o que o nosso guia, o Espírito Santo, tem para nos falar aqui, a partir dessa placa, a partir dessa sala, sala 6, apartamento 6 e sala 1. Diz assim: quando as pessoas começaram a se espalhar pela terra, tiveram filhas. Os filhos de Deus viram que essas mulheres eram muito bonitas. Então escolheram as que eles quiseram e casaram com elas. Aí o Senhor Deus disse: essa é a terceira sala. Não deixarei que os seres humanos vivam para sempre, pois não são mortais. De agora em diante, eles não viverão mais do que 120 anos. Aqui foi quando o Senhor falou para Moisés, determinando, aliás, aqui ele falou para Noé, não é? Depois de Noé, estabelecendo 120 anos de vida para o homem. Então, nós vemos aqui, nessas salas, uma passagem muito profunda, muito polêmica, mas que é bíblica e ela está nos dando um grande caminho, uma grande oportunidade nesse contexto de nós refletirmos e sabermos que o mundo jaz no maligno. Por que eu digo isso? Quando fala aqui que os filhos de Deus, sabe quem são esses filhos de Deus? Aqui não está falando de salvação, aqui não está falando que esses filhos são os filhos legítimos, são os filhos, criaturas, são criaturas de Deus. Essas criaturas de Deus, elas são os anjos caídos. Satanás, o ex-Lúcifer, que se tornou anjo de trevas, é filho de Deus. Filho como criados. Foram criados por Deus. Não podem negar. Também nós não podemos negar que eles são filhos de Deus. Porém, não tem nada a ver com salvação, não tem nada a ver com santidade, pelo contrário. Aí, então, eles cobiçaram as filhas dos homens. As filhas dos homens também eram filhas de Deus. Tão somente elas tinham a oportunidade, também aqui, de ser salvas, de ser libertadas. Porém, elas se entregaram a esses anjos caídos, que se tornaram em corpos humanos e que entraram a elas, casaram
e nesse casamento geraram gigantes. Geraram gigantes. Então, aqui é essa a passagem que está falando. Esses filhos de Deus são anjos caídos e entraram em corpos alheios e possuíram as mulheres, as filhas dos homens. E engravidaram elas e nasceu gigantes. O que significa esses gigantes? Na sala 4, nosso guia está mostrando para nós. Ele diz assim: então, a partir de agora, havia gigantes na terra, naquele tempo e também depois. Quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, e estas lhes deram filhos, esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens famosos. Se tornaram poderosos para praticar o mal, viu? Aqui é para praticarem o mal. Eram anjos dos demônios. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más, tinha muita maldade, e sempre estavam pensando em fazer coisas erradas. Quem são eles? Esses gigantes tinham o domínio, talvez pelo seu porte, seu tamanho, impunha medo. Então, o Senhor viu que as pessoas estavam se tornando mal e queriam fazer só coisas erradas. Então ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste e com o coração tão pesado que disse: veja só, o que causou esses gigantes diante do Senhor. O Senhor chegou a maldizer a criação dele, o homem, porque eram má, sempre procurando o mal, sempre se entregando para o mal. Será que nós não somos assim também? Nós entregamos-nos ao mal. O Senhor está falando para nós. O Senhor pôs a sua palavra na nossa presença. Nós acreditamos. O Senhor foi nos buscar lá no mundo. Eu não sabia nada da palavra de Deus. Eu queria advertir, achava que eu tinha uma vida. Eu preciso advertir na minha vida. Não sei quanto tempo vou viver. Mas um dia, o Senhor, eu costumo dizer assim, ele puxou a minha rédea. Por quê? Porque a minha mãe contraiu uma doença. E através daquela doença, da minha mãe, eu temia o Senhor e me rendi a Ele, eu e minha família. Por isso, então, graças ao Senhor. Não vou detalhar aqui. Quem sabe outra hora nós podemos detalhar. Mas ele ficou muito triste. Deus entristeceu. O homem fez Deus entristecer-se. E ele chegou a ponto de dizer: vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei e também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois estou muito triste porque os criei. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor aprovava o que Noé fazia. Noé era temente a Deus. Então o Senhor resolveu dar uma chance para esse temente, esse homem cheio de fé, e tomou a família dele. Hoje nós vamos parar aqui. Amanhã nós vamos continuar
E temos aqui uma surpresa que todos conhecem, que é a barca de Noé. Estamos na sala 8 do apartamento 6 e do andar 1, térreo, depois do térreo. Graças ao Senhor. Amém.